o que é isso de corpo, alma e espírito. Para você entender isso melhor, você precisa saber, e eu vou te explicar, o que é tricotomia. Hey, Julioca aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Souza Nosso de Cada Dia. O que é isso de corpo, alma e espírito? Para você entender isso melhor, você precisa saber o que é tricotomia. Eu fui pesquisar no Google para ver o que aparecia como tricotomia se você for pesquisar. E ele apareceu uma coisa muito engraçada, que é quando faz a raspagem dos pelos para uma cirurgia. E não, gente, não é isso que eu vou falar hoje. Definitivamente não é sobre isso que eu vou falar hoje. A tricotomia que eu vou falar é a tricotomia segundo a etimologia, que significa assim, ó. Separação em três partes, divisão de algo em três seções ou três elementos. Isso é uma definição básica do dicionário online mesmo, que traz essa etimologia da palavra. E nós somos feitos de três partes: corpo, alma e espírito. Mas antes de tentar entender como que a gente pode ser as três coisas ao mesmo tempo, nós temos que relembrar que, primeiramente, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E uma das principais características do nosso Deus é que ele é um Deus triuno. E o que isso quer dizer? Ele também é dividido em três partes, mas todas elas são Deus. Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eles formam um único Deus. Em 1 João, capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, que é Jesus, e o Espírito Santo. E eles três são um. Mas, Júlia, eu não entendo como pode Deus ser três pessoas em um só. Não faz sentido. Sim, não faz sentido. Porque a nossa mente é tão limitada, ela não consegue compreender muitas das coisas do que Deus nos traz. Mas o Espírito Santo existe para nos trazer revelação de quem Ele é. Todas as três partes da Trindade são a mesma substância, que é Espírito. Todos eles são espíritos e eles operam juntos, mesmo tendo funções diferentes, e vamos falar disso um pouco depois. Eles são inseparáveis. Ao Deus Pai atribui-se toda a criação. Ele é o criador de todas as coisas. Ele é o maestro da vida. Ao Filho, Jesus, ele foi o único que veio em carne para esta terra. Ele foi 100% Deus e 100% homem. Foi o único ser humano que viveu aqui na terra que não teve pecado e nem nasceu em pecado. Ele é o Cordeiro, o sacrifício vivo de Deus. Deus enviou o Filho dele, unigênito, para morrer em meu lugar, em seu lugar, para a redenção dos nossos pecados. Ele venceu a morte e ressuscitou e está assentado à direita do Pai. O Espírito Santo é a representação da Trindade que vive dentro de nós. Ele habita em nosso meio. Jesus disse que um Consolador seria enviado depois da ascensão dele aos céus. E ele veio. O Espírito Santo habita dentro de nós quando nós cremos e somos batizados. Quando somos batizados é um ato profético de que estamos enterrando o nosso corpo, as nossas iniquidades, e ressurgimos quando o Espírito Santo entra no nosso corpo e faz morada nele. No Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17, diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E no mesmo capítulo, só que o versículo 23 e 26 diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Mas o Pai mandará o Conselheiro em meu nome, e esse Consolador é o Espírito Santo, e ele vos ensinará
todas as coisas e vos lembrará tudo o que eu próprio vos tenho dito. Deus triuno é Espírito, mas há uma representação que me ajuda muito a entender a natureza triuna do nosso ser, que é corpo, alma e espírito. Mentaliza isso comigo. Jesus é o corpo. Ele veio em carne, ele foi carne, ele experimentou tudo que o nosso corpo, as necessidades fisiológicas necessitava. O Espírito Santo representa o Espírito e Deus Pai, o Criador, representa a nossa alma. Eu vejo a alma como a parte mais complexa do nosso ser. No meio da gravação acabou a bateria no meu celular, mas enfim, problemas técnicos acontecem. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17 diz assim: Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Então, calma, eu vou explicar. Se vivemos pelo Espírito, o corpo é enfraquecido e se submete ao poder da alma com o Espírito liderando. E se vivemos pela carne, pelas concupiscências da carne e a alma é corrompida, o Espírito fica enfraquecido. E é aqui que eu quero chegar para explicar o que é corpo, alma e espírito. O corpo, muitas vezes chamado de carne na Bíblia, é tudo aquilo que vira pó. Então, todos os nossos órgãos, a nossa aparência, todos os nossos membros é o que é externo, é o nosso corpo físico e também representa as nossas necessidades fisiológicas. O espírito é a parte sobrenatural do nosso corpo, é a parte que nos une a Deus e a todo o mundo espiritual. É onde o Espírito Santo habita quando somos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. E quando não somos, ele é mortificado. A alma, então, é a consciência de quem nós somos. Ou seja, é na alma que estão os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, nossa memória, nossas crenças, nosso temperamento, a nossa personalidade. E a coisa mais importante e mais poderosa que Deus deu para o ser humano, que é o poder de escolha, o livre-arbítrio. Por isso, precisamos de uma alma forte, equilibrada e transformada, porque é ela quem decide quem vai ganhar o melhor de três, o corpo ou o espírito. Se ela se junta com o corpo, o espírito é mortificado e nós vivemos pela carne. Se a alma se junta com o espírito, o corpo se submete e nós passamos a viver pelo espírito. E onde que sozo entra nisso? Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu falo um pouco de sozo lá. Eu explico o que é sozo, então clica aqui no card e você vai saber um pouquinho mais do que é sozo. Mas eu vou recapitular aqui e falar de onde vem a palavra sozo. Sozo é uma palavra em grego que apareceu 110 vezes no Novo Testamento e ela tem as três seguintes traduções: cura, libertação e salvação. Ela é utilizada como essas três traduções em diferentes momentos, em diferentes momentos que Jesus vai e cura as pessoas ou liberta elas. E basicamente toda vez que sozo aparece como palavra salvação, remete à redenção dos pecados, ou seja, a redenção do espírito, a salvação do espírito. Toda vez que ela aparece como cura, é a cura do corpo, a cura do corpo físico, a cura dos leprosos, a cura dos cegos. E toda vez que ela aparece como libertação, é para libertar a alma. Ou seja, sozo é um processo de alcançar a nossa plenitude e nossa tricotomia com corpo, alma e espíritos transformados pelo poder de Jesus em nossas vidas, para que sejamos livres, curados e redimidos na palavra, que é Jesus Cristo. E para finalizar, eu quero ler Hebreus capítulo 4, versículo 12 para vocês. Diz assim:
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Se de alguma forma este vídeo te abençoou, te trouxe uma maior revelação do que é corpo, alma e espírito, deixa um like, comenta aqui embaixo e se inscreve nesse canal que vai ter muito mais vídeos sobre esses assuntos aqui. E é isso! Fui!